Introdução, uma carta aberta a los siervos dele Altíssimo. Vamos prestar bastante atenção. Antes que nada, me gostaria de aclarar que considera os pastores, obreiros, esposas de pastores, evangelistas e missioneiros os maiores instrumentos para o avivamento da obra de Deus neste mundo. Ok? Quando estes siervos mantêm sua vida no altar do Senhor, imbuídos do desejo de levar com fidelidade sua palavra, logram inflamar a fé em las pessoas que estão bajo seus cuidados. Então você vê que é um livro, uma leitura dirigida a nós outros, a você que hace a obra de Deus, que quer fazer a obra de Deus e fazer bem. Porque nós outros, mais do que receber esta fé que nos inflama, que nos alienta, que nos aviva, nós outros também vamos transportar, trasladar, passar esta fé para as demais pessoas, ok? Sin embargo, ao perder a visão espiritual, esses homens e mulheres se tornam o maior impedimento para a salvação das pessoas. Então, se você vê aqui, são dois extremos. Ou você busca ter o Espírito Santo e fazer a obra e vai salvar e vai ser uma diferença tremenda na vida das pessoas, ou se você perder a visão nesse processo, você pode ser um dos maiores problemas para a salvação das pessoas. Então, é algo que eu não quero que aconteça, é algo que você não quer que aconteça. Então, vamos dar bastante atenção à leitura, vamos entender bastante de lo que se trata, para que você não seja uma pedra de tropeço. A Bíblia habla que se nós vamos ser pedra de tropeço para um dos pequeninos, ou seja, para uma dessas pessoas que estão se convertendo, seria melhor atar uma pedra de molino em nosso cuello, echar en el lago ou en el mar e morirmos ahogados. Isso é algo fuerte, verdade? Pero por isso, você não pode. E é isso que eu quero chamar a atenção. Eu creio que o Espírito Santo nos revelou, nos ha dado este livro para ler, é porque vocês começaram a caminhada. Vocês começaram a avançar. Nós outros começamos a dar um passo mais para avançar com a obra de Deus. Pero você não pode apostatar, não pode desviar da fé neste meio de caminho. Por isso este livro é uma maneira de nós outros cuidarmos, ok? Ponga bastante dedicação e atenção. Exatamente assim eram os escribas e fariseus. Lhe cerravam a porta do reino de Deus a los homens que por ellos eram ensinados. Por isso o Senhor Jesus los chamou hijos del diablo, hijos del inferno. Mira que forte. O Senhor Jesus não tinha sentimento. Ele estava preocupado de que seja hecho tal como deveria ser hecho a obra de Deus. A fim de contas, mientras o Senhor Jesus estava dando sua vida para abrir as portas do cielo a las personas, los religiosos, com sua mala conduta, la cerravam, declarando assim inimigos do Altíssimo. Quando meditamos sobre o que está escrito no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, podemos ver que o motivo da forte repreensão do Salvador a los maestros judíos reverbera em nossos dias, sobretudo em lo que atañe a la hipocrisia e a sua falta de consideração pelo altar de Deus. Foi justo a pergunta, ele viver de aparência é uma hipocrisia, e é algo muito grave, um pecado muito grave dentro do âmbito da fé. Então, vamos aprender. Aqueles homens se deslumbravam demasiado com posições, títulos e honras humanas. De maneira semelhante, muitos servos de Deus de la actualidad han sucumbido a esse mal. Se tornam cada vez mais llenos de si, dominados por el orgulho e por el brilho que este mundo oferece. E aunque incluso apresenta algum tipo de serviço na obra, essa ofrenda é inútil, pois não procede de um coração que teme e tembla delante dos princípios sagrados. Não de nada serve. Você servir, você trabalhar duro, dar toda a sua vida, está aí muito tempo na igreja, evangelizando-se nas coisas, de nada serve se seu coração não está temeroso com relação ao Senhor da obra. Lamentavelmente, hemos visto pastores que são verdadeiros fenômenos en el púlpito, porque predicam bem, e na igreja seus nomes são respeitados, pero são ínfimos em lo que respeita à prática de suas próprias ensinanças e o cultivo de uma comunhão diária com Deus. Lleva a outros a temer ao Todo-Poderoso, mientras que eles mesmos não lo honram. E a prova de isso é a ofrenda de vida inservível que, dia tras dia, han puesto sobre o altar.
Lo que confirmava a cegueira dos religiosos na época do Senhor Jesus e também revela a falta de visão de muitos siervos em nossos dias é o menosprecio por la justiça, por la misericórdia e por la fé. Você pode apontar essas três palavras? Você pode destacar e apontar? É muito importante. Ele menosprecia a justiça, misericórdia e fé é algo grave e revela muitos hipócritas, revela muitos que não estão vivendo a obra como se deveria. Essas pessoas que se perderam puseram en el oro e na ofrenda o motivo de seu empenho na obra. Quando habla de ofrenda e ouro, não refere-se apenas a monetário, refere-se principalmente a cargos, reconhecimentos, nome, ok? Tenha em mente isso. Al elegir lo que é perecível com a razão de sua esperança, deixaram de promover a glória de Deus para promover-se a si mesmos. Assim são os incrédulos os que mais se han burlado e julgado com as coisas de Deus, sino os que declaram ser de casa. Então, quando você vê um ateu difamando, falando mal da igreja, caluniando, falando que somos ladrões, isso não se compara com aquele que está dentro e é um hipócrita. O hipócrita é pior que um ateu que chama os pastores de ladrões. Pense nisso. Muitos de eles sabem que estão procedendo com aquele caráter enganador de Jacob, quando fingiu ser Saul. Aún assim, não se arrepende e nem cambia de atitude. Em lugar de isso, continua actuando de modo fraudulento. Tais servos conhecem os preceptos divinos, pero fingem e se disfrazam para passar por pessoas fieles, espirituais e fervorosas, quando em realidade seus olhos anhelam solo na alabança e nos benefícios humanos. Frente a isso, que estas palavras suenem como um alerta de lo alto para despertar a los que duermen e vivificar a los que estão a ponto de morrer, ou incluso a los que já estão muertos espiritualmente antes de que sua ruína seja irreversível. Então este livro também, mais que um alerta e um cuidado para nós outros, é um intento de resgatar, de ajudar, de salvar aqueles que já estão perdidos, pero aún há oportunidades, ok? Este livro, por lo tanto, tem como finalidade avivar a fé, o primeiro amor e as primeiras obras de los cristianos para que su candelabro não seja quitado. É necessário que cada um cele por si mesmo, por si, antes de que pierda o privilégio de ser um servo dele Altíssimo, porque a obra de Deus não deve ser hecha com mal-estar e muito menos por imposição de outro, sino com alegria e felicidade. É o que sempre hablo de não ser como um peso para você, pois o serviço sagrado é um presente, um regalo dele Todo-Poderoso a seus escorridos. Gente, você não tem ideia que prazer, que regalo é poder servir a Deus. Então, se nós outros que estamos mais preocupados, que você cuide de si. Ah, pastor, eu quero ajudar muito, a ser muito na obra. Tá, pero primeiro vamos preocupar e cuidar de você. Depois que você esteja bem, aí você pode ajudar os demais. Não se preocupe, não tenha apuros, não tenha pressa. Vamos primeiro enfocar em você. Quando ele, Deus eterno, nos favorece com a dádiva de servi-lo, ele nos prova uma vez mais seu amor, dando-nos uma honra que não merecemos. Gente, ele poderia com uma voz e fazer todo o ser humano escutar o evangelho, sim ou não? Ele poderia mandar os ángeles, criaturas perfeitas, para também evangelizar, para predicar, falar do evangelho. Ou ele poderia incluso fazer as pedras falarem, os animais falarem para predicar o evangelho. Pero ele deu esta honra a você e a mim, seres sucios, podridos, llenos de errores e falhas. Isso é uma honra, é um privilégio e não podemos desperdiciar, ok? Então, hagamos uso deste privilégio com sinceridade e temor, recordando que há uma maldição reservada para aqueles que servem de maneira engañosa, indiferente ou relajada. Gente, presta atenção, isso é muito sério. Há uma maldição para você que faz a obra de maneira relajada, indiferente ou engañosa. Não permita isso. Por isso, não perda um miércoles para que você que hoje não é esse tipo de pessoa, que você nunca se transforme. E você que você seja rescatado. É para todos, é para mim, é para você. Vamos poner toda a força, ok? Não se aventure na obra de Deus se não está disposto a dar toda a sua vida nele altar. Não é só nos pastores. É para todos, obreiros, servos, todo servo, não se aventure se não há disposição dele todo por todo. Depois de todo, maldito ele que serve indolentemente a obra do Senhor. Ok?